Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Cá estou eu novamente para passar o passo a passo desse topzinho. Que quando a ideia inicial, né, que continua sendo a mesma ideia, né, permaneceu sendo a mesma ideia de um corset, tá? E esse daqui eu fiz ele com um fio duplo da linha Anne, tá? Por quê? Porque eu queria que ele tivesse, tá? Essa textura um pouco mais grossa, né? Realmente mais compacta quando você vestisse no corpo, assim como um corset, né? Só que aqui eu não tenho agora Anne fio duplo, tá? E aí eu tive a ideia de fazer com esse fio da Círculo, que é o jeans, tá? É a cor mais escura deles, tá? Dessa linha. E aí eu decidi fazer, tá? Eles são, né, bem diferentes, né, um fio do outro. Porém, como eu gosto sempre de mostrar as medidas pra vocês e tudo mais, aí a gente vai fazer o passo a passo com base, tá? Nessa peça aqui, mas sempre passando as medidas. Ele começa daqui de baixo pra cima, tá? A gente vai fazendo aumentos, tá? Tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Ele daqui pra cá tem aproximadamente 22 centímetros, tá? 21 e mais um pouquinho. E só que com esse fio aqui eu quero fazer ele com alça, tá? Com uma alcinha um pouquinho mais grossa, não naquele mesmo modelo do verde que já tem aqui no canal, porém com uma alcinha um pouco mais planejadinha e tudo mais. Na verdade eu vou ver mais pra frente como é que eu vou fazer, mas, né, vou passar aqui o passo a passo pra vocês. Se você não quiser fazer com alça, tudo bem, tá? Vai ser o passo a passo dele certinho aqui. A diferença é que vai ter alça. Se você quiser colocar, você coloca. Se não quiser, você faz com ele sem alça mesmo, tá? Que fica lindo. Pra essa peça aqui, né? Inicialmente aqui no comecinho dele tem aproximadamente de 5, né? De 6 centímetros. Isso. Tem aproximadamente 6 centímetros, tá? E aí, a gente começa fazendo sempre aumentos, tá? Tanto de um lado quanto de outro. E quando chega mais ou menos nessa peça aqui, como eu fiz com Anne, né? Fio duplo, como eu já falei pra vocês. Daqui até aqui, se eu não me engano, eu fiz acréscimos. Eu acho que foi um total de 13 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Isso, tá vendo que aqui tem um acréscimo, aqui já não tem mais, tá? Aqui na 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Com a Anne, eu acabei fazendo 20 carreiras, tá? 13 com aumentos, sempre com aumentos, tá? Da primeira, que é aqui de baixo, até a 13ª, com aumentos. E depois eu fiz carreiras retas pra terminar de chegar essa parte aqui, que é a parte que fica nos seios, tá? Mas vamos lá, tá? Pro passo a passo. A gente vai fazer aqui números de correntinhas. Eu sempre gosto, como já falei pra vocês, né, em vídeos anteriores, eu sempre gosto de fazer por centímetros, que aí eu acredito que fica uma coisa mais que você pode fazer mais adaptável, né? Com vários fios diferentes, porque como vocês veem aqui, eu gosto de usar sempre fios que eu tenho em mãos, né? E nem sempre a gente tem o mesmo fio que a gente fez aquela primeira peça ou aquela, né? Aquela peça que a gente tá querendo idealizar. Então, eu gosto sempre de trabalhar com crochê desta forma, tá? Lembrando sempre, mas quem já me acompanha aqui no canal sabe que essa minha agulha é a agulha de número 3, tá? Vamos lá, né? Começar. Eu vou fazer aqui, acredito que aproximadamente 10 correntes, tá? Eu vou fazer e vou medir aqui pra ver se tá legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou bacana, tá? Eu fiz 10, vou fazer mais 2, tá? E aí a gente vai contar 1, 2, 3, na quarta introduzo a agulha e faço um ponto alto.
tá? E vou seguir fazendo ponto alto até eu chegar aqui na última, tá? Lembrando sempre que eu sempre, quando chego aqui próximo, tá faltando 2 ou 3, tá? Correntinhas aqui, eu sempre escondo esse fio, tá? Porque eu acho que fica melhor escondendo ele agora do que quando for fazer o acabamento. Mas se você desejar também esconder quando for passar a carreira aqui de ponto baixo em volta, não tem problema nenhum também. É só questão de escolha mesmo, né? De preferência do artesão, da peça que você estiver trabalhando. Eu vou fazer esse processo aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a próxima carreira e como é que a gente começa a fazer os aumentos. Terminei aqui, tá? A carreira, acabei nem escondendo o fio. Meu Deus do céu, só eu mesmo. Tá, aí subi aqui os 3, tá? 3 correntes que eu subo, giro, viro o trabalho e dentro desse mesmo ponto aqui de base que eu subi as 3 correntes, tá? Eu pego e faço mais 2 pontos altos, tá? E aí vai ficar o seguinte, 3 pontos altos, né? Porque essas 3 correntes que eu subi é como se fosse mais um, né? Então, 3 pontos altos, vou seguir fazendo carreira retas, quando chegar aqui no último, eu faço mais 3 pontos altos, que, como eu disse pra vocês, acréscimo de um lado, acréscimo do outro lado, tá? Aqui, tá? Quando chegar nesse último aqui. Aqui, ó, cheguei aqui no último, tá? Sempre pego na correntinha que eu fiz, e aí aqui dentro eu faço mais 2, formo 3 pontos altos, tá? E aí, a gente vai começar a fazer, na terceira carreira, a gente continua fazendo o acréscimo, tá? Só que a única diferença é que a gente vai começar a fazer os pontos altos relevo, tá? Ponto relevo, né, no caso. 1, 2, 3... Aqui dentro, a gente vai continuar fazendo os aumentos, tá? 3 pontos altos, no caso, né? Sempre que a gente inicia a carreira, a gente inicia com 3 correntinhas dentro do mesmo ponto de base em que a gente subiu as correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos que são, né, que formando com as correntinhas que a gente fez, formam 3 pontos altos juntos aqui, de acréscimo. A gente vai... E aí, o que vai acontecer? Embaixo, tá? Na carreira de baixo, a gente sempre vai observar. A gente já fez aqui no primeiro ponto alto, né, da carreira de baixo, que a gente fez o acréscimo. No segundo, a gente vai fazer ponto alto normal, tá? Aqui no próximo, ponto alto normal. E aí, o que vai acontecer? No próximo ponto de base, em vez de fazer aqui dentro, a gente vai fazer por trás do ponto, tá? Que é o ponto relevo, tá? Que é um ponto alto em cima do outro ponto. Tá vendo que já ficou diferente? Ele ficou em cima. Pronto, esse é o ponto relevo. E aí, no próximo, a gente vai seguir fazendo ponto normal, aqui também, ponto normal. Quando chegar aqui, ó, um ponto depois do aumento que a gente fez, a gente vai fazer outro ponto relevo. E aí, vai seguir, vai fazer aqui um ponto alto, e dentro dessa última aqui, que foram as correntinhas que a gente fez, né, naquela carreira lá de baixo, a gente vai fazer um aumento, que são 3 pontos altos juntos aqui no mesmo espaço. Então, a gente vai sempre fazendo esse processo, tá? Repetindo esse processo por 13 carreiras, tá? Sempre aumentando de um lado, aumentando do outro, sempre que passar aqueles pontos que a gente fez, que a gente fez o aumento, tá? Os 2 pontos, né, os pontos que sobraram, porque cada vez que você for aumentando, vai aumentar essa quantidade de ponto depois do acréscimo, você põe um ponto alto relevo. Ah, Sabrina, meu Deus do céu, e se eu me perder toda? Faz o seguinte, sempre no início da carreira, faz 3 pontos altos, no final, grava isso, no início 3 pontos altos, no fim 3 pontos altos. Sempre que você vê que o ponto tá em cima do outro ponto, você já sabe que você tem que fazer um ponto relevo aqui, tá? Você só vai seguir. O crochê, ele é muito intuitivo, já falei isso pra vocês várias vezes, tá? Pra quem é iniciante.
é sempre assim, bota uma tabelinha de cada peça que você vai fazer na sua cabeça e segue essa tabelinha. Aumento aqui, aumento no início, aumento no final, no meio onde você vê que tem ponto alto relevo, faz outro ponto alto relevo, até vocês chegar no tamanho que vocês querem, tá? Então, voltei aqui, tá? Fiz o número de carreiras, fiz menos, tá? Do que eu fiz quando eu fiz fio duplo da Anne. Como eu disse pra vocês, nesse daqui eu fiz 13 carreiras, né? Sempre aumentando. E aqui, eu acho que já tá num tamanho bem bacana, né? Pro meu tamanho, no caso. Eu fiz, se não me engano, foram 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras. 10 carreiras. E aí eu já vou começar a fazer, pra quem tá fazendo com um fio que seja parecido com a tez desse jeans, aí vocês podem fazer de 10 a 11 carreiras, tá bom? Eu já fiz 10 aqui, eu acho que tá bom esse tamanho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só carreiras retas agora. Carreira reta, não vou aumentar aqui, não vou aumentar aqui. Vou apenas continuar fazendo o ponto relevo, tá? Aonde tiver um ponto relevo, vou continuar fazendo ponto relevo mais reto, tá? E aí, eu vou fazer aqui, não sei ao certo quantas, mas vou fazer quando chegar no tamanho que eu achar que tá ok, eu volto aqui pra falar pra vocês. Bom, voltei, tá? E o que eu fiz? Eu fiz mais 7 carreiras retas, tá? E como eu sou uma pessoa extremamente... Gente, eu tô aqui fazendo um passo a passo pra vocês de uma peça, e aí do nada eu já crio outra peça, outro modelo com aquele mesmo modelo que eu já tinha feito, porém adaptando. O que eu inventei agora? Puxei um aumento aqui pra poder fazer a peça, que já mudou totalmente o conceito, né, do que é a peça. Ainda não fiz a parte de trás, tá? Porque eu também tô pensando nisso, como é que eu vou fazer a parte de trás. E aqui, vou subir, tá, esse outro lado aqui que eu fiz com vocês, pra quem quiser, tá, fazer esse modelo aqui que eu estou fazendo. Lá na capa eu vou colocar os dois modelos, tá? Porque, assim como eu fiz com o short bike, porque, né, pra já deixar explícito pra vocês que tem 2 modelos no vídeo. Pra quem não quiser fazer essa parte, gostou dele sem alça, né? É só realmente vocês subirem as carreiras retas, tá? Testem aí em vocês, como sempre digo, no tamanho, tá bom? No tamanho que vocês acham que vai ficar legal, que vai ficar ok em vocês, tá? Lembrando que, como eu disse pra vocês, acredito que dê pra vocês adaptarem certinho, tá? Isso daqui, se vocês acharem que pro tamanho G, meu Deus, pro tamanho G vai ficar muito pequeno isso daqui na medida que vocês forem aumentando, vocês podem aumentar isso daqui até 2 centímetros, até 3 centímetros, tá? Depende muito do tamanho que vocês forem fazer. Para um P e para um M, eu acho que tá bem legal esse tamanho, tá? Esse tamanho aqui de 5 a 6 centímetros, tá? Aqui deu 6, né? Enfim, de 5 a 6 centímetros para um P e um M, pra mim, eu acredito que está legal, ao meu ver, tá? Mas se vocês quiserem aumentar para um G, para 7, para 8 centímetros, enfim. Lembrando que começa sempre de baixo para cima, tá bom? Mas pra essa peça aqui que eu tô fazendo aqui com vocês agora, né? Com essa linha jeans, vai aumentando bastante aqui na medida que vocês forem, sabe, fazendo aumento em cada carreira. Se vocês quiserem fazer o seguinte, fazer um aumento e uma carreira reta, um aumento e uma carreira reta, eu acredito que também fique bacana, porque com a jeans eu vi que aumentou muito, tá? Pra vocês que estão fazendo sem a alça, não precisa fazer nada dessa parte desse vídeo, tá? Vocês podem pular pra quando a gente for fazer a parte de trás, que eu também estou querendo fazer de uma maneira diferente, porque eu tô querendo fazer de amarrar, aqui é de entrelaçar, aquele sistema, tá? Vocês vão medir quanto deu o total disso daqui, tá?
fazer a subtração, né, com o total do seu busto, tá? E aí vocês vão retirar aí o quanto vocês têm o costume mesmo de retirar, tá bom? Retirar os 10 centímetros, né? Geralmente eu tiro de 10 a 15 centímetros aqui pra dar aquela abertura legal quando vocês forem fechar, ok? Eu não gosto que fique um espaçamento muito grande aqui, tá? Geralmente quando vocês veem, tá? Geralmente quando vocês veem a foto, né, de quando eu tiro a peça, eu não gosto que fique muito grande esse espaçamento aqui, tanto é que geralmente não fica, tá? Mas se vocês gostarem, vocês tirem aí, tá, a medida certinha e tudo mais, a subtração que vocês fazem certinho, e depois vocês fazem só carreiras retas mesmo, de ponto alto ou de ponto meio alto, vocês que sabem, tá? O bom do crochê é sempre isso, tá? Eu até costumo falar, até já falei com uma seguidora lá na minha página do Facebook, tá? Pra quem não sabe qual é, eu vou deixar aqui embaixo a pontos crochê, tá? Tanto no Instagram, tanto no Facebook e tudo mais, vocês sempre me encontram com esse @pontos crochê. E é isso, tá? É basicamente isso. Façam aí. Depois que tiverem chegado próximo, né? Eu sempre deixo uns centímetros, né? Pra poder fazer a carreira de entrelaçar aqui. Mas vocês também fazem da forma como vocês quiserem, sempre entrelaçando. Sempre sem pular ou pulando, né? Enfim, aqui eu fiz sem pular, né? Porque tem gente também que gosta de fazer um aqui, aí bota ponto alto sem espaçamento e tudo mais, e fica bacana também. Eu vou fazer essa peça aqui, eu quero fazer ela diferente, como eu disse pra vocês, na parte de trás, não só nessa parte daqui, na parte de trás também. Tô pensando em fazer de amarrar, tá? Em vez de entrelaçar assim. E aí, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês essa parte aqui que eu fiz, tá? Vou fazer deste lado aqui, idêntico, tá? Do outro lado, vocês só vão espelhar. E aí, a gente vai fazer a parte de trás. Como eu disse, pra quem não vai fazer essa parte daqui, pode adiantar o vídeo pra parte de trás. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a linha. Vou colocar... Eu acredito que eu vou colocar daqui pra cá, né? Porque se a gente estivesse fazendo assim, né? Seria daqui, tá? Pra quem não sabe, esse macetezinho, quem é iniciante no crochê, aqui eu iniciei desse lado, né? Porque foi o término de uma carreira e vim daqui pra cá, daqui pra cá. Então, no caso, se eu comecei daqui para cá, é interessante que vocês também comecem a fazer do outro lado aqui, tá? Deste lado daqui pra cá. Por quê? Porque aí fica do lado correto, tá? Se vocês fizerem deste lado pra cá, aí essa primeira carreira aqui seria ao contrário. Se é que vocês estão me entendendo, tá? Seria ao contrário. Então, tipo, a carreira daqui seria de um lado, daqui do outro. Entende? Como se fosse o avesso em vez do direito. Meio que isso. E aí, ó, eu vou só ver aqui em que momento que eu parei, né? Aqui foi 1, 2, 3. Aqui é o ponto relevo. Então, eu vou seguir aqui na mesma contagem, tá? 1, 2, 3. Nesse daqui, eu vou introduzir a agulha, só vou mesmo girar aqui. Girar e fazer assim, daqui para cá, ok? E aí, vou introduzir aqui a minha linha, tá? Vou introduzir aqui a minha linha, puxei e vou fazer duas correntes, tá? Deixa eu só mudar os lados aqui dos novelos. Daqui para cá e o que eu tô usando pra cá. Sim, botei 2 novelos porque eu ainda não defini o tamanho que vai ser essa alça. E aí, vamos lá, seguir, tá? Já fiz 2 correntes aqui, o que eu vou fazer agora? Dentro desse mesmo ponto que eu subi as 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto, tá? E aí, eu vou seguir fazendo
como vocês estão vendo aqui, né, pulei esses 3, como eu pulei do outro lado, e aí vou seguir fazendo até aqui, tá? No caso, até aqui. Até aqui. Já tô aqui no último ponto, tá? No último ponto da carreira. E aí, só vou introduzir mesmo e fazer um ponto alto, tá? Lembrando que aqui eu tinha feito uma correntinha e um ponto alto, né? Assim como eu vou fazer aqui agora. Só que com uma diferença, a gente já vai começar a diminuir, tá? A partir da próxima carreira. Então, fiz 2 correntes, viro o trabalho. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou pular esse daqui, tá? Que eu subi as 2 carreiras e aqui eu vou fazer no próximo, né? Aqui no próximo, eu vou fazer na verdade, né, eu digo que é um ponto meio alto, né? Porém, eu vou deixar 2 laçadas aqui, tá? E aí, no próximo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E aí, fiquei com 3, tá? Com 3 laçadas, e aí eu venho e puxo tudo. Fiz uma diminuição. Vou seguir fazendo reto, tá? Quando tiver faltando aqui 3 pontos, né? 3 pontos de base, que no caso seria 1, 2, 3, tá? Porque essas 2 correntes que eu subi não contam, é só pra não ficar um espaçamento muito grande quando a gente for fazer o acabamento de ponto baixo na peça inteira. E aí, eu sigo fazendo e quando eu chegar aqui pra fazer outra diminuição, eu volto pra fazer junto com vocês. Aqui, voltei, tá? E tá faltando, né, 3 mesmo. Aqui fica uma laçada, como eu já disse pra vocês, tá? Lacei aqui de novo a linha com a agulha. Entro aqui e faço aquele mesmo esquema do outro lado, tá? Vou sempre deixando uma laçada na agulha, uma laçada a mais na agulha quando eu faço esse ponto. Fiquei com 4, fecho tudo, tá? E aí, sigo fazendo diminuições, tá? Sigo fazendo diminuições, pulo esse daqui que eu fiz a diminuição de baixo, venho, pulo não, né? Faço no próximo e aí fecho mais uma diminuição. Vou fazer, tá? Reto, até eu chegar aqui, tiver faltando 3, né, pontos de base aqui. Eu sempre digo pra vocês pra prestarem atenção, tá? Porque até se eu não prestar atenção, eu sempre me passo, tá? Qual é o ponto, né, em que vocês fecharam aqui deste lado, tá? É sempre neste daqui, onde você vê, deixa eu ver aqui direitinho, que vocês verem que fecharam direitinho, né, os 3, é nesse daqui. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Fazem direto aí, reto, tá? Até chegarem e tiverem faltando 3 pontos de base aqui pra vocês poderem fazer a outra diminuição desse lado. Aqui já fiz, tá? A diminuição, estou com 4 laçadas aqui na agulha. E aí, vou fechar tudo aqui. Fechei tudo, vou fazer mais uma diminuição na próxima carreira, tá? Vocês vão fazer diminuições até vocês verem que aqui, ó, uma diminuição se encontrou com a outra, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Aqui deste lado tem que dar 5 também. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, então faltam mais 2, né? Essa próxima que eu vou fazer e a outra. Eu vou fazer aqui, tá? O que falta. E aí, quando terminar, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, voltei. Já fiz, né, a quarta, que é 1, 2, 3, 4. Tô aqui na quinta. Fiz 2 correntes, né? Aí, no próximo, eu vou aqui fazer, ó, aquele mesmo esquema da diminuição, tá? Diminui 1. E aí, gente, aqui eu faço um ponto alto, tá? Fechei isso daqui, falei pra vocês que até uma diminuição encontrar na outra, né? Na verdade, não era bem isso. Era fazer uma diminuição e mais um ponto alto, tá? Relevem aí que eu deu uma loucura aqui, um tilt. E aí, já começa a fazer, tá? Correntes.
correntes que vocês acreditem que dê o tamanho aí correto, tá? Pra poder entrelaçar o quê? Pra poder dar a alça lá do outro lado. Só que é o seguinte, eu tava querendo fazer o seguinte. Gente do céu, olha esse modelo, meu Deus, tô passada comigo. Vim aqui pra fazer uma peça, já tô idealizando outra peça. Mas enfim, a criadora faz isso, né? A criadora, esse é o papel dela. Mas aí, essa questão da alça, tá? Eu acho muito pretensioso da minha parte falar o certo, tá? O tamanho da alça. Por quê? Porque cada pessoa, né? Fica legal uma alça de um tamanho diferente. Por quê? Porque tem gente que tem mais busto, por mais que vista P tem mais busto do que o outro, tem gente que tem costas mais largas do que outras pessoas. Então, eu sempre gosto de dizer que essa questão da alça, sempre que eu vou trabalhar com uma peça que tem alça, eu sempre digo o seguinte: testem, tá bom? Sempre testem pra ver se vai ficar legal, tá? Pra ver se vai ficar do tamanho bacana, até porque aqui, pra eu dizer pra vocês certinho, a gente teria que puxar já, né, a parte das costas. Então, o que que eu digo? Deixem aí um tamanho, gente, bota aí muito tamanho de linha, tá? Eu vou retirar aqui, vou enrolar aqui. Obviamente que não vai tomar tudo disso daqui, tá? Numa alça, mas eu prefiro que sobre, tá? Do que falte. E aí, vou enrolar aqui o outro tamanho também, ou talvez nem precise, né? Porque eu posso usar um novelo só pra fazer as duas partes, tanto de um lado quanto do outro. Aí, agora, a gente vai fazer a parte de trás aqui, tá bom? Essa parte aqui, como eu disse pra vocês, vou fazer aqui meus cálculos, tá? Certinho, pra eu poder fazer essa parte de trás. Aqui, tá vendo? Deu 31, tá? Deu 31. E aí, aqui mais pra cima deu 32, tá? Mas, enfim, vocês podem medir aqui ou podem medir mais pra baixo, não tem muito coisa não, tá vendo? Tá 1 centímetro de diferença dessa parte daqui pra essa parte daqui. E aí, vou fazer aqui meu cálculo certinho, bonitinho, e aí eu volto pra gente fazer a parte das costas. Como eu disse pra vocês, querem fazer de amarrar, né? Dar aquele nó, aquele laço atrás. E aí é isso. E aí vai ficar faltando o acabamento na peça inteirinha, né? Como a gente conversou. E a parte daqui, mas eu acredito que eu faça essa parte das costas e depois essa parte. E aí a gente faz o acabamento. E aí, pra fazer a parte das costas, você vem aí a parte que é o lado direito, tá? O lado direito, uma dica pra vocês, é sempre quando a laçada do ponto, tá vendo? Eu identifiquei por aqui. Por quê? Porque a gente fez, né, uma adaptação aqui, embaixo, tá? Embaixo também dá pra identificar. Sempre que essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Que a gente fez o ponto, e aí tá essa laçadinha tá aqui pra frente, é a laçadinha que a gente deixou, né, quando a gente foi fazer o ponto. O lado direito é sempre o lado que você começa a peça, né? O lado de trás é o lado avesso. E aí a gente fez a peça pra cá, começou a peça pra cá, então esse é o direito. E essa parte daqui também, ó, a gente pode identificar por aqui, porque o ponto, ele tá pra frente, tá vendo? Essa parte daqui, ó, é a parte de trás, tá vendo? Do acabamento do ponto, é a parte de trás do ponto alto que a gente fez, essa laçada aqui, ó, tá vendo? E aí, eu sempre gosto de dizer que a parte que tá bonitinha é o direito. A parte que tá meio meieira é a parte de trás. É o avesso. E aí, vocês identificam a frente, tá? E aí, ignora, tá?
toda essa bagunçada de linha aqui, por questão da nossa alça, né? Não vou fazer o acabamento, não vou terminar elas agora, só quando a gente fizer a parte de trás. E aí, vocês pegam, tá, o fio, identificam, né, a frente, pegam o fio e colocam aonde vocês acharem aí que é, onde é que vocês devem depositar a parte de trás, tá, da peça de amarrar, né, a parte de trás de amarrar da peça que vocês acham que deve continuar. Eu acho que aqui pra mim está perfeito, tá? Então, eu vou fazer 2 correntes. E aí, aqui dentro, faço mais um ponto alto. A gente vai fazer, gente, esse processo, tá? De ponto alto. Na minha peça aqui, tá? Eu vou fazer daqui para cá, tá? Esse tamanho aqui vai ser o tamanho das minhas costas, tá ok? Aqui, nesse daqui, tá? É a mesma coisa, tá? Aonde eu quis iniciar, tá? E aqui é aonde eu quis terminar. Por quê? Porque é aonde terminava esta curvinha aqui, que forma o corset, tá? Se você quiser fazer maior do que isso, eu acho que tira um pouco a proposta do que a peça, mas também o crochê é intuitivo, o crochê é uma arte, né? Como toda arte criativa, onde você tem o direito, né, a opção de modificar a peça como e aonde você quiser modificar, tá? Então, o bom do crochê é isso. Eu tô aqui só dando o passo a passo de como eu faço as peças, né? De como eu faço as peças, as minhas peças, e vocês têm aí o livre-arbítrio, né? A liberdade de fazerem da maneira como vocês acharem melhor e tudo mais. Tanto nas questões de ponto, quanto nas questões de modelagem mesmo, né? Que eu acredito que seja uma modelagem, essa alteração que a gente tá fazendo. Apesar de não ser costura, mas vestuário é isso, né? E aí, a gente vai seguir fazendo, tá? Quando eu chegar aqui nesse último ponto, eu volto, né? Pra gente conversar como é que a gente vai seguir fazendo a parte das costas. Já fiz aqui um ponto alto, tá? Em cada espaço. Até nos espaços maiores, coloquei um só também, tá? Nos menores, um só. E aí, o que é que a gente vai fazer? Já vamos começar a fazer as diminuições, tá? Só que nesse caso aqui, a gente vai diminuir um ponto, tá? Em cada carreira. Um ponto, no caso, um ponto de cada lado em cada carreira, tá? Ou pode ter também a opção de um ponto de cada lado da carreira, tá? No caso, vindo assim, né? E aí, ir diminuindo. No meu caso aqui, como eu quero que seja um pouco mais rápido, e aí eu vou fazer dos dois lados, tá bom? Vou diminuir aqui, já, tá? No início. Deixa eu fazer esse daqui de baixo de novo, que eu acabei desfazendo agora. E aí, viro aqui, tá? Não subo nada, venho pra esse próximo aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? E aí, subo duas correntes. E aqui, eu faço um ponto alto. Aqui, outro ponto alto, tá? E aí, vou seguindo fazendo até eu chegar aqui, tá? Nesse último daqui, ok? E aí, o que que vai acontecer? Nesse último, a gente não vai fazer, tá? Porque já vai ser uma diminuição. E aí, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa que a gente fez na outra carreira. A gente vai girar e no próximo a gente vai pular esse daqui, tá? No próximo a gente vai pular o primeiro, no segundo a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E aí, vai seguir fazendo da mesma maneira que a gente fez a carreira de baixo, tá? Chegando aqui, o último não faz, e assim sucessivamente até você ter
de dois, depende muito, de 3, 2 ou 1 ponto alto só, pra gente poder seguir fazendo carreiras naquela quantidade de ponto pra dar o tamanho da gente poder amarrar, viu? Mas aí é opcional, é muito intuitivo, tá? Na medida que você for fazendo, você for vendo, tá? Quantos aí você pode estar deixando. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer de um lado, vou fazer do outro, e aí a gente volta pra poder, né, fazer aquele acabamento na frente do ponto relevo e fazer acabamento das outras partes que faltam do top. Então, já voltei aqui com o top quase pronto. Fiz o acabamento, tá? Na peça inteira. Iniciei o acabamento deste lado aqui, tá? E aí, fechei aqui, né, com ponto baixíssimo e tudo mais. E já joguei os fios pra cá pra poder fazer o arremate, né, depois. Como eu disse pra vocês, verifiquei qual era o lado correto, né, o lado direito. E aí, comecei a fazer, tá, o acabamento assim, tá, daqui pra cá e tal. Dei a volta nele todo. Só não fiz nessa parte aqui, tá? Porque já tinha feito a manga, né? Já tinha colocado. A manga deu em cada lado 42 correntinhas, tá? Tanto de uma quanto da outra, né? Pra ficar igualzinho. Isso daqui, ó. Essa parte daqui de amarrar, como eu disse pra vocês, fui diminuindo, tá bom? E aí, quando chegou em 3... tá? Quando ficou em 3, eu fui seguir fazendo por 17 carreiras até ficar deste tamanho aqui. Eu não sei, eu vou passar pra vocês o tamanho que ficou. Só essa parte aqui com 3 pontos, tá? E aí ficou com 23 centímetros, tá? E aí, gente, fiz, tá? Já coloquei no corpo e tudo mais, ficou ótimo. Adorei, por sinal, e mais uma vez eu aqui, né, passando passo a passo de uma peça, e aí a gente acaba saindo com outra. Mas o bom é que temos duas em uma e temos aí pra ajudar com o gosto de todo mundo, né, pra poder agradar, né, todo mundo. E aí é isso, tá? Se você quer fazer, né, com ponto, sem alça e tudo mais, como eu disse pra vocês, só não fazer a parte da alça, só subir as carreiras retas e aí tudo certo. Aí eu voltei aqui, somente, já até fiz um lado, tá vendo aqui, essa parte? Já fiz, tá, a parte aqui do relevo, e aí vim fazer o outro lado junto com vocês, tá? Eu já tinha feito esse lado aqui, só que eu fiz depois, tá, de fazer o acabamento na volta dela toda. Por quê? Porque nesse ponto aqui, cadê o relevo? Aqui, tá vendo que aqui é o ponto baixo que eu fiz pra poder dar início? Pois bem, a gente vai introduzir, tá, a agulha nesse ponto baixo, mas, gente, não é nesse ponto não, tá? É entre as duas correntinhas que formam do próprio ponto na parte de baixo aqui, tá? Bem aqui assim é onde vocês estão vendo, espero que esteja focando pra vocês verem. E aí, eu puxo, tá? E já fecho aqui. Fiz como se fosse uma corrente, né, um ponto baixo. E aí, gente, aqui, ó, dentro desse ponto alto, né, desse ponto relevo que eu fiz aqui, eu vou puxar, já vou esconder esse fio aqui, tá, junto, e aí vou fazer um ponto baixo. E aí, vou seguir, tá, nesse processo aí, nesse daqui, que tá um em cima do outro mesmo, tá? Eu não faço no meio dele, tá? Eu venho por baixo desse próximo e aí faço mais um ponto baixo, tá? E aí, nesse daqui, ó, tá vendo que esse que a gente acabou de fazer o ponto baixo
embaixo dele, né? Ele tá por baixo deste daqui, que é o próximo ponto relevo. A gente vai entrar aqui, tá? A gente vai entrar. E aí, sempre escondendo, tá? Esse fio aqui. E aí, a gente vai puxar e fazer um ponto baixo. Gente, a gente vai seguir fazendo isso até chegar aqui. Até chegar aqui, tá? Em todos os pontos relevos que a gente seguiu fazendo, tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, porque esse é o último, na verdade, né? E esse daqui foi a carreira que a gente subiu, que na terceira carreira a gente começou a fazer o ponto relevo, lembra? Aí, quando chegar nesse daqui, a gente vai fazer aqui, fazer dentro aqui e depois dentro, por baixo desse daqui, né? Que é seguindo a reta. E aí, gente, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu faço nessa parte daqui, porque talvez possa gerar dúvida, porque esses daqui não é como se fosse o ponto relevo, né? O ponto tem... A partir dessa terceira aqui, o ponto relevo ele tá bem visível, né? Até chegar lá em cima. Como a gente tá vindo de cima pra baixo, aí quando chegar aqui próximo, eu volto pra mostrar pra vocês certinho, tá? Onde é que vocês fazem o ponto. Então, já voltei aqui com o top quase pronto. Fiz o acabamento, tá? Na peça inteira. Iniciei o acabamento deste lado aqui, tá? E aí, fechei aqui, né, com ponto baixíssimo e tudo mais. E já joguei os fios pra cá pra poder fazer o arremate, né, depois. Como eu disse pra vocês, verifiquei qual era o lado correto, né, o lado direito. E aí, comecei a fazer, tá, o acabamento assim, tá, daqui pra cá e tal. Dei a volta nele todo. Só não fiz nessa parte aqui, tá? Porque já tinha feito a manga, né? Já tinha colocado. A manga deu em cada lado 42 correntinhas, tá? Tanto de uma quanto da outra, né? Pra ficar igualzinho. Isso daqui, ó. Essa parte daqui de amarrar, como eu disse pra vocês, fui diminuindo, tá bom? E aí, quando chegou em 3, tá? Quando ficou em 3, eu fui seguir fazendo por 17 carreiras até ficar deste tamanho aqui. Eu não sei, eu vou passar pra vocês o tamanho que ficou, só essa parte aqui com 3 pontos, tá? E aí, ficou com 23 centímetros, tá? E aí, gente, fiz, tá? Já coloquei no corpo e tudo mais, ficou ótimo, adorei por sinal. E mais uma vez eu aqui, né? Passando passo a passo de uma peça e aí a gente acaba saindo com outra. Mas o bom é que temos duas em uma e temos aí pra ajudar com o gosto de todo mundo, né? Pra poder agradar, né? Todo mundo. E aí é isso, tá? Se você quer fazer, né, com ponto, sem alça e tudo mais, como eu disse pra vocês, só não fazer a parte da alça, só subir as carreiras retas e aí tudo certo. Aí eu voltei aqui, somente, já até fiz um lado, tá vendo aqui? Essa parte, já fiz, tá? A parte aqui do relevo. E aí, vim fazer o outro lado junto com vocês, tá? Eu já fiz, já tinha feito esse lado aqui, só que eu fiz depois, tá, de fazer o acabamento na volta dela toda. Por quê? Porque nesse ponto aqui, cadê o relevo? Aqui, tá vendo que aqui é o ponto baixo que eu fiz pra poder dar início? Pois bem, a gente vai introduzir, tá, a agulha nesse ponto baixo. Mas, gente, não é nesse ponto não, tá? É entre as duas correntinhas que formam do próprio ponto na parte de baixo aqui, tá? Bem aqui assim, onde vocês estão vendo. Espero que esteja focando pra vocês verem. E aí, eu puxo, tá? E já fecho aqui. Fiz como se fosse uma corrente, né? Um ponto baixo.
E aí, gente, aqui, ó, dentro desse ponto alto, né, desse ponto relevo que eu fiz aqui, eu vou puxar, já vou esconder esse fio aqui, tá? Junto. E aí, vou fazer um ponto baixo. E aí, vou seguir, tá? Nesse processo aí, nesse daqui, que tá um em cima do outro mesmo, tá? Eu não faço no meio dele, tá? Eu venho por baixo desse próximo. E aí, faço mais um ponto baixo, tá? E aí, nesse daqui, ó, tá vendo que esse que a gente acabou de fazer o ponto baixo embaixo dele, né? Ele tá por baixo deste daqui, que é o próximo ponto relevo. A gente vai entrar aqui, tá? A gente vai entrar. E aí, sempre escondendo, tá? Esse fio aqui. E aí, a gente vai puxar e fazer um ponto baixo. Gente, a gente vai seguir fazendo isso até chegar aqui. Até chegar aqui, tá? Em todos os pontos relevos que a gente seguiu fazendo, tá? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, porque esse é o último, na verdade, né? E esse daqui foi a carreira que a gente subiu, que na terceira carreira a gente começou a fazer o ponto relevo, lembra? Aí, quando chegar nesse daqui, a gente vai fazer aqui, fazer dentro aqui e depois dentro, por baixo desse daqui, né? Que é seguindo a reta. E aí, gente, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu faço nessa parte daqui, porque talvez possa gerar dúvida, porque esses daqui não é como se fosse o ponto relevo, né? O ponto tem... A partir dessa terceira aqui, o ponto relevo ele tá bem visível, né? Até chegar lá em cima. Como a gente tá vindo de cima pra baixo, aí quando chegar aqui próximo, eu volto pra mostrar pra vocês certinho, tá? Onde é que vocês fazem o ponto. Voltei aqui, tá? Só pra continuar mostrando, caso gere alguma dúvida, né? Ó, como é que tá ficando? Já tô cá embaixo, tá? Aí eu dou uma puxadinha, porque fica um pouco... puxando mesmo, né? Porque fica bem apertadinho essa parte daqui, quando a gente vai descendo. Quando vocês forem descendo, vocês vão perceber. Aí eu sempre dou uma puxadinha, tá? Sempre quando tá pronto também eu dou uma puxadinha. E aí, pra ele poder ir pro lugar, tá bom? Dar uma afrouxadinha e ir pro lugar. E aí, vocês... Deixa eu mostrar aqui, porque na medida que vocês vão descendo, às vezes fica até um pouco difícil, tá? Pra poder segurar a linha e a peça, né? Como ela já tá quase pronta. Mas se vocês fizerem com delicadeza, aí dá pra ir certinho, tá? Aqui eu fiz por dentro, tá? E aí, por baixo, aí aqui por baixo também, tá? Por baixo também. E aí, vocês tomem muito cuidado, tá? Pra poder observar bem se vocês estão pegando o ponto relevo mesmo, porque às vezes pode confundir, tá? Eu tentando ver como é que tá na câmera, se tá mostrando bem, eu tô atrapalhando tudo aqui, o coreto. Aí, vem aqui por debaixo, tá? Se vocês tiverem dificuldade nessa parte, aí eu peço pra vocês diminuírem, né, a velocidade do vídeo, que com certeza vai melhorar bastante pra vocês. Mas é basicamente isso, tá? Aí, se for aqui, foi em volta, foi por baixo. Aí, aqui de novo por baixo, tá? Aí, o próximo é por entre aqui a laçada dos dois, tá? E aí, o próximo é por debaixo do ponto. Aí, o próximo é por debaixo do ponto de novo. Tá?
Aí vai ficando assim, ó, tá vendo como, ai, gente, tá tão bonitinho. Aí aqui por entre os dois. Aqui embaixo do ponto. E aqui já tá chegando na parte, né? Aí agora vocês têm que observar bem certinho, dá pra ir retinho. Aqui vocês fizeram embaixo do ponto, aí aqui já não é mais o ponto relevo, tá vendo? Mas vocês seguem certinho, tá? A risca, toma muito cuidado pra não pegar no ponto errado, tá? Pra não pegar no ponto do lado, tem que ser bem no ponto dessa retinha, tá? E aqui, ó, a gente vai por baixo, tá vendo? Não tem um espaço aqui entre o ponto e outro, da laçada onde foi feito, em cima? Então, aqui assim, tá? Entre, tá vendo? Aqui por baixo, e aí a gente faz o ponto. E aqui embaixo desse a gente faz o ponto também. E aí, a gente vai procurar certinho onde tá aquela laçada de lá de cima daquela... Daqui, tá vendo? Quando a gente começou, a gente vai finalizar do mesmo jeito aqui, tá? Dentro daquela laçadinha do ponto baixo, e aí a gente vai entrar aqui e fazer um ponto baixo também. E aí, a gente só vai cortar aqui, arrematar, esconder os fios, tá? Eu tô aqui pinçando, né? Vou forrar, né, só de um lado do outro, né? Aqui, eu geralmente, ou eu costuro, ou eu dou uma coladinha, né, com forro, corto bem certinho e colo com a minha cola de silicone. Se vocês quiserem costurar também, mesmo esquema. Corta direitinho o forro de um lado do seio, do outro, e aí costura, tá? Mas aqui, eu vou arrematar aqui agora, só pra mostrar pra vocês como eu faço. Vou aqui. Ele não quer, tá? E aí eu puxo. Acho que eu preciso de uma agulha menor. Puxo ele, aí puxei. E aí vou escondendo esse fio aqui, tá? Como eu disse pra vocês, não tô com minha cola aqui, né? Pra variar. Muito raro eu estar com minha cola aqui. E aí, esse lado aqui, eu achei que ficou um pouco desigual. Deixa eu voltar com ele pra cá. Volta, fio. E aí, eu vou enfiar mais uma vez aqui. E vou fazer mais pra cá, tá vendo? Pra ficar um pouquinho mais parecido, né? É porque teve dois arremates, né? Um perto do outro. Aí precisava ficar um pouquinho mais pra cá mesmo, porque foi um muito embaixinho do outro. E aí, gente, esses fios daqui, a gente vai escondendo eles, né? Eu já vou dar um cortezinho aqui, porque tá muito grande. E aí, a gente terminou, né, de tecer o nosso topzinho. Que é uma nova versão, né? Uma versão, vamos dizer assim, atualizada, né? Do topzinho que eu prometi pra vocês lá no Insta. É isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Beijos, beijos.